Oi, gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos terminando esse ano, passando por esse ano tão cheio de aventuras que nós estamos vivendo, tudo mudando, né? Mas graças a Deus, até aqui o Senhor nos sustentou. Então, essa vai ser a última aula da Tia Maíra desse ano e a gente volta o ano que vem com força total, hein? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuidou de cada criança, porque o Senhor deu sabedoria a eles para agir, para fazer as tarefas escolares, para estar dentro de casa, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor esteve com eles todo esse tempo e por isso nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Que em nome de Jesus esta palavra possa entrar no coração de cada criança, que eles possam estar com a mente aberta e que a tua palavra venha produzir frutos sobre a vida deles, ó Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A aula de hoje eu vou falar sobre uma história muito conhecida da Bíblia, mas muito importante também, que é a história de Neemias. O nome da aula de hoje chama Plano de Ação. O plano de ação é o quê? É quando você tem uma meta, um objetivo e você, como se você planejasse, você traçasse um caminho, um trajeto para você chegar até aquele objetivo, aquilo que você quer. Eu estava lendo vários versículos da Bíblia e a Bíblia é repleta de histórias de pessoas que planejaram e foram bem-sucedidas. E isso é para todos. Muitas vezes a gente vê aquela pessoa que ela nem serve a Deus, mas que ela tem muito dinheiro ou que ela tem uma família abençoada. Por quê? Porque ela segue princípios bíblicos, mesmo sem saber, mesmo, como que eu posso dizer? Achando que é por inteligência dela, por mérito dela, mas nós sabemos que está na Bíblia. E nós, como servos de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente venha planejar a nossa vida, para que a gente venha ter bons resultados, bons frutos, né? A Bíblia fala que Deus ele quer que a gente dê muitos frutos e frutos que duram. Não é somente frutos, mas aqueles que vão permanecer. Então, o que eu quero falar para vocês? Sobre Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele era aquele que ele tinha que comer a comida do rei antes, beber a comida. Porque se tivesse envenenado, aí o rei, ele morreria ao invés do rei. Então ele era uma pessoa de confiança. Ele era uma pessoa muito importante para o rei. Porque ele sempre estava cuidando da vida do rei. E aí, eu vou chamar aqui a Micaele para ler para nós um pouco da história aqui de Neemias, tá? Em Neemias capítulo 2. Vem aqui, Micaele, por favor. A Micaele vai ler do versículo 6 até o versículo 8. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu
porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém. Obrigada, filha. Então, aqui, o que aconteceu? Neemias, ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruída, que os muros estavam todos destruídos. E a Bíblia fala aqui no versículo 1 que ele chorou muito, porque ele ficou sabendo que a cidade de seus pais estava destruída. E aí a Bíblia fala que ele orou a Deus. E ele planejou como reconstruir o muro, como reconstruir os muros. E aí aqui fala que quando ele foi até o rei para dar o vinho para o rei, a Bíblia fala o quê? Que ele estava muito triste, porque ele queria reconstruir, ele planejou reconstruir os muros. E aí o que aconteceu? O rei perguntou, por que você está triste? Você nunca esteve triste na minha presença. O que mostra esse capítulo 2? Mostra que Neemias, ele era um ótimo funcionário, ele era um ótimo copeiro. Por quê? Porque em todo tempo ele fazia o seu melhor para o rei. Tanto que quando ele estava triste, o rei percebeu que ele estava triste. Aqui no capítulo 2, no versículo 2, disse assim: o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por quê? Porque o rei percebeu que ele estava muito triste. E o rei sabia que ele estava doente aqui dentro, nas suas emoções, no coração. Então, olha que tremendo. Quando o rei perguntou para ele por que ele estava doente, ele já sabia o que ele iria falar para o rei. Ele já sabia quanto tempo ia durar, porque ele falou, quando voltarás? Né? Ele tinha já marcado um prazo para a conclusão dessa obra, para essa reconstrução. Ele também sabia o que ele iria precisar. Ele pediu as cartas para o rei, para estar passando nas cidades, para estar pegando a madeira da floresta. Então percebe o quanto ele planejou para reconstruir? Então o que eu quero dizer? Assim como Neemias, ele planejou toda a reconstrução de Jerusalém, nós também precisamos planejar nossa vida. Nós estamos no final do ano e duas coisas que eu acho importantes no final do ano. Claro, a primeira delas é a gratidão, nós temos que agradecer a Deus por tudo que Deus fez para nós. E também a gente tem que agradecer todos os dias, mas no final do ano é como se a gente olhasse todo o ano, fizesse toda uma retrospectiva daquilo que Deus fez para nós durante esse ano. E também nós precisamos planejar, nós precisamos colocar no caderno e escrever. Para o ano de 2021, o que eu quero? O que eu preciso? Vocês sabiam que vocês precisam planejar até as suas amizades? Sabia que a tia estava lendo vendo um vídeo sobre pessoas bem-sucedidas. E as pessoas bem-sucedidas, elas são ótimas em planejar. Elas planejam tudo, inclusive as suas amizades. Vocês sabiam disso? Aquela pessoa, aquele meu colega, ele tá me deixando mais perto de Deus ou mais longe de Deus? Quais são os tipos de amigos que eu quero ter? Essas pessoas vão me fazer crescer, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida ou não? Vai me trazer para baixo, uma pessoa que só reclama, que não consegue vencer na vida. Então nós precisamos planejar. Aqui também a Bíblia fala sobre a vida de José. Vocês conhecem a história de José, não é mesmo? Então, José, quando ele foi lá revelar o sonho do faraó, o que a Bíblia fala? Que além dele ter essa intimidade com Deus, ele já sabia como planejar. Micaele, vem aqui por favor, para a gente ler mais um versículo para as crianças, que está lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 31. Aqui. Não, desculpa, versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Obrigada, filha.
Então, aqui está dizendo que José, ele planejou os 7 anos de fartura. Por quê? Porque ele sabia que também viriam os 7 anos de crise, né? Os 7 anos de muita fome, de muita seca. Então, duas coisas que a gente aprende nessa história. Primeiro, que haverá dias de muita bonança e também haverá dias de muita crise, de muita dificuldade. Nós temos que preparar para isso. Vocês, enquanto crianças, vocês também precisam se preparar. E também aqui fala da quinta parte. O que é a quinta parte? É 20%. Então, de tudo que eles conquistavam, eles guardavam 20% dos alimentos. E isso fez o quê? Fez com que o Egito se tornasse uma grande potência. Então, percebe que Faraó era homem de Deus? Não. Mas, através de José, ele planejou para que o Egito crescesse. Assim também é na nossa vida. Grandes homens são ricos que não são de Deus. Mas por quê? Porque eles seguem princípios bíblicos, eles guardam, eles não gastam tudo que têm. Neemias, ele tinha um objetivo, ele tinha um projeto, ele planejou o que ele precisava e ele conquistou. Então, para a gente concluir, o que eu quero que vocês guardem? O quanto é importante planejar. Deus, em toda a Bíblia, ele nos mostra que ele planejava em tudo. Os grandes homens de Deus e mulheres de Deus, eles planejavam. Alguns teólogos, eles falam que Neemias ficou de 3 a 4 meses planejando a reconstrução dos muros. Então, o planejamento não é uma coisa que você vai fazer em um dia, ou tão rapidinho, ou, eu vou planejar o ano inteiro de uma vez só. Não, planejamento são partes, a gente leva um tempo. E o que eu quero que vocês aprendam? Vocês comecem desde já, desde essa idade que vocês têm, aprendendo a planejar. É um exercício, é um aprendizado. Então, que vocês possam planejar pequenas coisas. Por exemplo, as tarefas online. Ou, como que eu vou fazer? Eu vou fazer segunda, quarta e sexta? Eu vou fazer tudo de uma vez só? Não, vai ficar muito cansativo. Vou fazer um pouco de manhã, um pouco de tarde. Eu vou planejar qual vai ser os horários que eu vou me alimentar. Qual vai ser os horários que eu vou fazer uma atividade física. E qual horário que eu vou ler a Bíblia. Qual horário que eu vou orar, vou falar com Deus. Escreva no caderno, planeje. São pequenas coisas que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Se Deus chegasse até vocês hoje e falasse: o que você quer que eu faça para você? Você saberia falar para Deus? O que você precisa para Deus falar para você? Neemias, ele sabia o que falar com o rei. Ele sabia o que ele precisava para chegar até o objetivo dele. Vocês sabem o que vocês precisam para chegar até o objetivo de vocês? Então, o que vocês precisam fazer? Orar, buscar, peça para Deus. Deus, abre os meus olhos para que eu venha enxergar aquilo que o Senhor sonhou para mim, os meus propósitos aqui nessa terra. Porque todos nós temos propósito, todos nós temos dons e talentos. Nós somos filhos do Criador. E assim como filhos do Criador, nós temos criatividade, vocês sabiam? Uma vez uma amiga minha me disse: Maíra, você é criativa porque você é filha do Criador. E eu não sabia fazer nada. Depois desse dia, falei, não, eu sou filha do Criador. E aí eu comecei a fazer várias coisas, vários recursos que eu nem sabia que eu tinha. Por quê? Porque eu acreditei numa palavra de uma pessoa que falou, você é criativa. Então, o que eu quero falar pra vocês? Vocês são filhos do Criador, vocês também são criativos. Vocês são filhos do planejador. Deus, ele é planejador. Então, vocês também vão conseguir planejar, amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus planejador. Obrigada, Deus, porque o Senhor colocou os tesouros do Senhor na Bíblia, na palavra. E quando nós lemos, ó Deus, nós pegamos esses tesouros para nós, que nós possamos vivenciar, que nós possamos praticar todos os Teus princípios, que nós venhamos estar no centro da Tua vontade, que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus,
viver os teus sonhos, os teus projetos aqui na terra, na nossa geração. Abençoa cada criança, dá estratégia, dá sabedoria, dá discernimento, ó Deus, para que eles venham saber, planejar o melhor para a vida deles, ó Deus. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou. Guarda, Senhor, cada família, em nome de Jesus. Amém. Gente, fiquem com Deus, ó. Beijo, um abraço bem forte da tia Maíra. E ano que vem a gente se vê, hein? Tchau!